Ainda na esteira do nosso Céu que te acontece, vamos continuar aqui com a análise breve do trânsito de Mercúrio em Aquário para os 12 signos. Ou melhor dizendo, lembra aí das ênfases, lembra aí dos outros vídeos explicando isso. As 12 ênfases. Você não precisa ter só o Sol, né, o seu signo solar, o famoso seu signo, nesse ponto aí. Tá? Você pode ter o Sol, a Lua, o Ascendente e ainda outros fatores. Mas se você já se concentrar em analisar, em comparar esses dados aqui com o seu Sol, o seu signo solar, com o seu signo lunar, com o seu signo ascendente, você já vai ver bastante semelhança, bastante convergência com o que eu vou dizer aqui. Mercúrio em Aquário para os arianos, né? Para as pessoas que têm Sol, Lua, Ascendente ou vários fatores em Áries. Isso vai repercutir de uma maneira muito positiva, porque dá muita clareza mental e vai trazer de volta algumas conexões que aparentemente estavam perdidas, né? As pessoas às vezes se isolam muito, se ocupam muito. Arianos, então, que são muito competitivos, vão se colocar muito na dianteira e às vezes esquecem de participar dos grupos de afinidade, às vezes não são cooptados ou não trazem outras pessoas para atuar junto consigo, e nesse período aqui esses contatos, essas trocas interpessoais podem ser bastante profusas, bastante prolíficas, inclusive. Mercúrio em Aquário para os arianos vai tornar os arianos muito rápidos, muito ágeis em suas habilidades mentais, inclusive as suas habilidades já naturais de improviso. Vão falar a beça, né? Vão ter uma habilidade de se articular renovada. Até aqueles arianos que são mais fechados, né? Às vezes tem ascendente em Câncer, Lua em Câncer, que são mais digestivos, são mais quietinhos, né? Mas até eles começam a se articular melhor, provavelmente em função de alguma solicitação externa. Outras pessoas pedem que os indivíduos mostrem conhecimento. Se está precisando estudar, a cabeça está clara, limpa, é uma beleza. Mercúrio em Aquário para os taurinos é o inverso. Aquário e Touro estão em quadratura, eles estão signos do mesmo ritmo. Isso significa, do astrologuês para o português, que é um período de dificuldades na comunicação, às vezes com pequenos problemas documentais, tendo que resolver 2, 3 vezes a mesma coisa, tendo que dizer 2 ou 3 vezes a mesma coisa, tendo pequenas discordâncias que vão virando uma bola de neve. Essas coisas tem que tomar cuidado, a comunicação fica comprometida durante um período como esse, para os taurinos. Obviamente, não para todos. Alguns taurinos podem ter que retomar algum estudo ou algum saber, alguma prática que tinham deixado para trás e tem que fazer isso com uma certa urgência durante esse período aqui. Podem se irritar um bocadinho porque vão ter dificuldades em se fazerem entendidos, vão falar uma coisa, está todo mundo entendendo outra. E muita atenção com a perda de objetos, né, de pequenos objetos, sobretudo canetas, coisas que servem para você aprender, estudar, óculos, né, essas coisas que são pequenos objetos e que estimulam sua habilidade mental, elas podem se perder, quebrar. É muito interessante aí ter uma retaguarda caso você venha realmente a passar por essa coisa chatinha, né, de perder um objeto importante. Para os geminianos, a passagem do Mercúrio em Aquário é um espetáculo, porque o bichinho já fala, né, já tem articulação mental, já gosta de uma informação diferente, já gosta de uma novidade. Olha, essa eu não sabia. Como assim você sabia dessa coisa sobre o fulano e eu não sabia? Pois é, essas informações todas vêm assim, a cavalo, né, vêm em profusão para os geminianos. Os geminianos vão ter uma facilidade muito maior, olha aí quem está fazendo provas, né, uma facilidade muito maior para passar em provas, concursos, em se habilitar intelectualmente para alguma coisa, vão se ver aí mais ouvidos, mais considerados em suas colocações. Podem perceber que aquela tendência geminiana de trocar rapidamente de assunto, de interesses, pode lhes favorecer bastante, sobretudo com as novidades que vêm chegando. Algumas delas são tecnológicas, outras são novidades mesmo comportamentais. Alguns vão ficar tão glamourosos no seu intelecto que vão chamar até a atenção de outras pessoas dispostas a paquerar, a trocar uma ideia bacaninha para afeto, né?
Para os cancerianos, o tempo é de ajuste, podem ser bastante solicitados a fazer uma coisa que os cancerianos quase sempre, não todos obviamente, mas quase sempre têm dificuldades, não gostam muito de fazer, se expor um pouco mais, né, de se articular mais em público, de falar mais um pouco, de colocar suas ideias, de interferir. Às vezes eles têm que recauchutar conhecimentos também, têm que aprender coisas emergencialmente e podem ter que se ajustar a situações às quais não estão necessariamente habituados. Vão ter que vencer um pouquinho aquele temor de se colocar, né, de colocar as ideias, de sair da própria intimidade durante esse período. Alguns vão ter que rever duramente as suas convicções, afirmam com tanta veemência alguma coisa que lhes soa como algo bastante seguro, algo que veio de alguém confiável, alguém da família talvez, um amigo antigo, e de repente se deparam com uma evidência que eles não podem negar. Então, durante essa fase tem que fazer essa reformulação de conceitos. Mercúrio em Aquário para os leoninos é uma situação complicada, porque como é que você vai dizer para o leonino: "Olha, fica quieto aí, deixa os outros falarem", né? O leonino vai querer se expressar, vai sentir muita necessidade de se expressar. Isso é o talento leonino, né? Se expressar de uma maneira original, diferente, né? E bastante glamurosa. E nesse período, isso pode causar alguns conflitos, algumas confrontações que eu duvido muito que qualquer pessoa gostaria de ter. Os leoninos podem se ver confrontados com pessoas muito rebuscadas intelectualmente, que podem fazer com que, por um lado é até bom, porque vai obrigá-los a se rebuscarem também, a se reciclarem intelectualmente, a afinarem ainda mais o seu discurso, mas por outro lado podem se sentir bastante colocados para escanteio quando as suas vozes não são diretamente ouvidas. Então atenção aí para esse período. Isso pode ser bastante reduzido se os leoninos conseguirem fazer aquele exercício de observar mais do que se colocar. Se fizerem isso, vocês vão ver que as opiniões dos outros vão acabar convergindo para as suas, e depois você pode aproveitar aquilo ali para ganhar um destaque que muitas vezes é mesmo bastante merecido. Para os virginianos, o Mercúrio em Aquário também vai fazer algo parecido com o que fez ali com os cancerianos. Vai desde mudanças na dieta até uma reformulação na forma de se colocar, né? Também vai ser outro que vai ser bastante exigido a que mostre aquilo que realmente sabe. Em geral, virginianos sabem muita coisa, né? E com profundidade, com detalhes. Nesse caso, ele vai ter que ser um bocado mais sucinto, vai ter que colocar as suas ideias e seus pensamentos de modo que não exija demais que as pessoas se aprofundem extraordinariamente, lendo toneladas de livros para entender aquele assunto que ele entende tão bem. Ele vai ter que dar só aquilo que é suficiente para a pessoa poder boiar. Sabe quando a pessoa está se afogando? Dá uma mãozinha, depois a pessoa se vira. É nesse período ali que o Mercúrio em Aquário vai mexer com os virginianos desse modo. Só que, como Virgem é um signo que, da mesma forma que Gêmeos, é regido por Mercúrio, né, e tem a exaltação de Mercúrio ali, isso pode ser um libertador. Pode ser um período de formação de novas amizades, de fazer com que o virginiano saia um pouquinho das suas rotinas, né, daquela coisa tão repetitiva, que fica tão circular em seu cotidiano, em seu dia a dia, e fazer amizades novas, fazer considerações sobre pensamentos diferentes, não ter aquelas certezas tão calcadas nas evidências e, de repente, cogitar possibilidades novas durante esse período. Então há uma chance de abertura muito boa para os virginianos durante essa fase aqui, através dessa retificação de conduta, dessa retificação do seu olhar mais crítico. Podem ter uma universalização um pouquinho maior das suas perspectivas e pensar um pouco mais acima, além e no futuro, diferentemente do que costuma fazer com as coisas mais imediatas e ao alcance, que é um dos grandes talentos virginianos. Mercúrio em Aquário para os librianos vai ser uma outra beleza, né? Uma coisa bem bacana, porque amplia-se o escopo de gentilezas, né? De gentilezas feitas a partir de palavras. Tem muita gente que pode até se ver aí fazendo poesias, recebendo poesias, tendo gentilezas
por indicações de terceiros, né? As outras pessoas falam: olha, essa pessoa é confiável, eu gosto dela, você devia conhecer o fulano, é tão bacana aquela pessoa. Os librianos podem passar por aquela situação que para eles é o paraíso, né? De ter gentileza passando por gentileza e todo mundo se dando direitinho. É um período de ampliação também do intelecto, da forma de articulação verbal e mental dos librianos, favorecendo ali as suas incursões, não apenas numa ou outra parceria mais individual, mas em grupos, em situações que são mais coletivas. Os librianos tendem a sair um pouquinho do seu foco, às vezes muito grande, em elementos estéticos e naquela super polidez, e se tornarem um pouquinho mais soltos, mais engraçados, mais brincalhões, como os geminianos são, e como os aquarianos, que estão, olha, essa coisa já deu, né? Vai ficar mais desapegado, como os aquarianos ficam. E esses desapegos, essas coisas mais flexíveis vêm através, talvez, de leituras novas, de conhecimentos novos, de informações que vão chegando e vão ampliando a sua capacidade de lidar com o mundo de maneira bem satisfatória. Já para os escorpianos, as divergências de ideias, as divergências entre a profunda emocionalidade e as exigências muito prementes de racionalidade, frieza e intelecto vão exigir aí um desapego muito grande aí dos escorpianos durante esse período, né, do Mercúrio em Aquário. O Mercúrio vai estar numa situação que para eles é um pouquinho difícil de lidar, de conciliar aquilo que as expectativas provocadas por necessidades emocionais legítimas e o que o mundo cobra como uma conduta mais livre, né, desapegada, multifacetada, flexível e bastante diversificada. Os escorpianos vão ter uma dificuldade ali de manter aquela concentração enorme, poderosíssima que tem, né? E vão se ver aí o tempo todo distraídos por pequenas coisas, aborrecidos por coisas que os outros dizem, às vezes completamente inocente, claro que os escorpianos vão dizer que de inocente não tem nada, mas às vezes a coisa nem se dirige ao indivíduo, mas muito cuidado para não tomar aquilo como algo para si, particular. A informação e a ofensa são como flechas desfechadas que caem no chão e a pessoa vem e pega e se fere com a flecha que caiu no chão. Muita atenção com esse pormenor. E do mesmo jeito que foi indicado ali para o touro, atenção com documentações, com as falas e com as trocas de informações, cuidado para não torcer aí o significado em função da expectativa que tem de alguma... eu acho que a pessoa vai dizer isso, é isso que ela... Aí a pessoa não diz, nossa, a pessoa não me considera. Calma, dê tempo, dá um tempinho para a pessoa que ela vai mostrar aquilo que sente de fato. Para os sagitarianos é outro período aí bem agradável, bem estimulante, né? Com uma facilidade enorme de propagar as suas verdades, as suas ideias, as suas certezas, de ir direto ao ponto, junto com pessoas que também estão convergindo, indo direto ao ponto. É quase como se estivesse formando aí um clube de pessoas muito entusiasmadas por causa de trocas de livros, clube de leitores, ideias sobre ficção científica, coisas extraordinárias que os sagitarianos têm uma facilidade tão incrível de bolar em suas cabeças centáuricas. Essas coisas vão ser muito facilitadas durante esse período e pode realmente fazer alguns novos amigos que têm alguma influência, que podem te indicar para situações desejáveis. A cabeça fica limpa, clara, as certezas podem ser combinadas com uma boa dose de bom senso, então temos aí o melhor dos sagitarianos acontecendo. Mercúrio em Aquário, para quem é capricorniano de Sol, Lua, Ascendente, né, quem tem a ênfase em Capricórnio, pode significar uma modificação no modo de manipular as coisas que te remuneram, de fazer algo que aumente sua habilidade de receber seus recursos, de pensar em maneiras diferentes de controlar esses recursos e até de satisfazer as suas necessidades mais pessoais, mais imediatas. É um foco da inteligência, do intelecto, toda para construir, não necessariamente coisas super seguras, super estáveis, como capricornianos costumam fazer normalmente, mas é uma inserção de novidades dentro desse campo. Os capricornianos podem ficar ligeiramente mais hábeis a
abrir aquele escopo muito restrito, muito crítico, muito seletivo, de pensar nas coisas que podem vir a fazer. Eles vão ter um pouquinho mais de esperança com relação a isso. A despeito de, óbvio, né? Cada caso é um caso, tem pessoas que estão passando por situações difíceis, temos uma pandemia, temos uma crise mundial, uma crise econômica, mas Mercúrio ali passando em Aquário, para quem é capricorniano, pode representar um alívio dessas condições, um contato um pouquinho maior com outras pessoas de mentalidade bastante aberta que podem persuadir o capricorniano a fazer coisas que ele não está normalmente habituado, né, a fazer e sair do seu lugar comum. Com isso, ganhar um pouco mais, satisfazer mais apetite. Tem capricorniano que vai comprar livro pra caramba ali durante essa fase, né? Vai estudar pra caramba, vai decidir estudar durante uma fase, como a aquisição, né, de bens que são intelectuais. Se você for capricorniano, de sol, de lua, de ascendente, e tiver um comércio, essa fase é bem legal, bem interessante para você. Mas obviamente que se você quiser que isso aí seja absoluto, né, cabal, literal, como os signos de terra gostam de que seja, aí você tem que ver o seu mapa individual mesmo. Não adianta só ver essa observação mais geral, mais breve, que eu estou fazendo aqui. Você vai ver o seu mapa de nascimento e os trânsitos ocorrendo sobre ele, as previsões com outras técnicas, e aí você vai ter uma exatidão muito grande. Mercúrio em Aquário. Para quem é aquariano de sol, de lua e de ascendente, assim, pisar no acelerador, ligar o foguete da cabeça criativa, da cabeça produtiva, da cabeça comunicadora. É a chance que o sujeito tem, né? Olha quanto tempo que vai ficar, até março, né? É a chance que o sujeito tem de exibir suas ideias da maneira mais límpida possível, mesmo, repito, já falei isso lá atrás em outros vídeos, mesmo com aspectos críticos ocorrendo ao mesmo tempo. O Mercúrio está dando voz àquelas coisas que você, indivíduo, tem em Aquário. Se for o Sol, né, sua personalidade, se for a Lua, questões emocionais, subjetivas, sonhos, imaginações, se for o seu ascendente, são as suas formas mais objetivas e imediatas de se manifestar. De qualquer jeito, todas as suas ideias vão ficar muito claramente absorvíveis pelos demais. A gente fica como porta-voz, as pessoas nos ouvem quando é assim, tá? Quando o Mercúrio passa em cima, né, faz a conjunção, né, vai passar em cima das coisas em determinado signo. Nesse caso aqui ele está passando em Aquário, é para os aquarianos. Não se surpreenda, você que já tem uma certa facilidade intelectual, uma certa grande, né, se ficar ainda mais rápido, o que pode dar um pouquinho de tédio com as pessoas que ficam muito circulares em seus raciocínios ou que são muito retrógradas, né? Não se surpreenda, isso aí é o ônus de uma coisa boa beça que vem com um trânsito como esse. Vocês vão ver as pessoas com essa ênfase em Aquário falando pelos cotovelos, né? Mas em geral falam coisas que fazem sentido. Os aquarianos podem ter, quando tem irmãos, podem ter uma proximidade ligeiramente maior com os irmãos, né? Uma troca interpessoal maior também com vizinhos. Claro, devido às condições pandêmicas, essas trocas estão limitadas, mas dentro do nosso contexto isso é sempre maior mesmo. Para os piscianos, a passagem de Mercúrio em Aquário é excelente para revisar aí coisas que já tinha esquecido, assuntos, livros, contactar pessoas com quem não vinha falar há muito tempo, que se tiver em algum momento alguma oportunidade, né, de uma ocasião de recolhimento, esse período pode ser bastante elucidativo. A pessoa pode reconstruir mentalmente, da organização mental. O simples fato de Mercúrio passar em Aquário já ajuda a cabeça coletiva, né, a cabeça da coletividade a se organizar. As pessoas começam a ter um pouquinho mais, não é da lucidez Capricórnio e Escorpião, não. É daquela lucidez aquariana de há possibilidade de fazer essas coisas, como é que eu posso arquitetar esse negócio? Isso para todo mundo. Para os piscianos, essa clareza mental, ela está tendo que arrumar a casa emocional dos piscianos, tendo que arrumar as situações que estavam pendentes. Vocês vão ver piscianos aí tendo que tirar papelada do fundo do baú, tendo que resgatar contatos com pessoas com quem tinham brigado. Vocês vão ver
e conversando, né? Tem que botar aquilo ali a limpo. Vão ver os piscianos aí tendo grandes insights quando fazem terapias ou quando leem algum livro que seja esclarecedor, que dê a eles uma dica inspiradora. Então é a passagem ali do Mercúrio em Aquário para quem é pisciano, pode agir muito facilmente dessa maneira. Mas também pode ser, tem o outro lado chatinho, né, do Mercúrio em Aquário para quem tem muita ênfase em peixes. Essa fase pode indicar ali que você está tendo o famoso karma das coisas que você disse antes, né? Então, se você proferiu coisas que sejam úteis, interessantes, elogiosas verdadeiras, não é elogiosas só para agradar, não. Aquilo ali pode vir retornar, né? Pode vir a retornar para você de uma maneira bem palatável. No entanto, se isso saiu de uma maneira torta, é o que vem por aí. Então é isso, gente. Eu espero que essas dicas ajudem vocês a se organizarem, mesmo que sejam dados bastante breves. Caso você tenha alguma dúvida importante, faça a sua leitura astrológica, contrate um astrólogo de sua preferência, de sua confiança. Se você quer aprender mais astrologia, procure aí a Escola Carlos Holanda Astrologia no endereço carlosholanda.com.br. Tem sempre um curso direitinho encaixado para você ali na nossa plataforma de ensino à distância.